esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Juízo, Salvação, Libertação pela Palavra Sagrada. É muito importante assim, porque se a pessoa tornou-se um estudioso, ela tem que ficar muito grata, porque ela saiu do limo. A verdade é essa. Somente aquele que sai do limo é que percebe que encontrava-se, porque ele passou a ter uma dedicação melhor e ele passou a assimilar melhor as informações e as instruções. E ele passou também a ver as advertências. Esse que estuda tem que ficar muito grato, porque aqueles que têm o livro e também não estudam, também as coisas não param de acontecer. Não para de acontecer com ele, dentro da moradia, no ambiente de trabalho. O que vai fazendo com que essas pessoas continuem sobrevivendo é a prepotência, é de julgar que é superior aos outros, que aqueles um é assim, que aqueles outros é de outra maneira, e que ele não se encontra nessa situação. Então, a gente vai observando que é uma maneira interna que nós temos de nos enrolarmos. Então, estudar o livro na luz da verdade e ter uma dedicação para assimilar as informações, isso tem que ser verdadeiro. A luz fez muito esforço. É só observar assim as tormentas que Jesus passou, as dificuldades que apresentavam para ele. E é bem interessante porque as pessoas se aproximavam dele, as pessoas que pediam para caminhar ao lado dele, e depois contestavam. A mesma coisa aconteceu com o Filho do Homem. Ele trouxe a mensagem, as informações, as instruções. As pessoas que já tinham o anseio dentro delas foram procurá-los. Depois essas mesmas pessoas dificultaram o caminho dele. Então nós fazemos assim, aqueles que nos beneficiam, nós dificultamos. Fica bem fácil assim de observar um filho na casa do pai. Os pais possibilitam tudo e esse filho vai puxando para trás, vai dificultando, vai não colaborando. Assim, depois que nós ficamos na fase de amadurecidos, nós comportamos em relação aos ensinos. Em vez de nos tornarmos mais polidos, coerentes, ter uma ponderação, perceber como somos, não com aquela memória de julgar que nós somos superiores, de como somos realmente, de como temos limitação, isso é físico. Então assim nós fazemos com os ensinos, nós vamos dificultando. Depois, os mais descuidados ainda têm o costume de falar mentira. Meias verdades. Esse trabalho é das trevas, porque não tem nenhuma utilidade uma pessoa que fala mentira. É só observar assim. A pessoa que fala mentira, ela é das trevas. Então nós vamos caminhando assim pela vida e não vamos fazendo uma reflexão. Se nós conhecêssemos todos os auxílios que nos foram permitidos pela luz, nós veríamos assim que nós nos encontraríamos hoje numa condição de paz. E hoje pode observar que nenhuma pessoa tem paz dentro dela. Não tem paz quando anda na rua, não tem paz na moradia, porque tem sempre muitas preocupações. Não tem paz no trabalho, porque tem preocupações a mais ainda. Nos encontramos assim. É só observar assim, que assim é nos países que não estão em guerra. Porque nos que estão em guerra ainda é muito pior, é muito mais catástrofe. É falta de saúde, é falta do alimento, é falta de água, é não poder confiar no semelhante. Mesmo aquele que já morava próximo da moradia, já passa a ser uma condição de não poder confiar nele. Justamente porque a gente sabe assim que as pessoas mudam de lado. Se uma pessoa quiser ser salva no juízo final, ela tem que tornar-se íntegra, com a pureza, com o saber. Tem que ter uma vontade de resolver o seu passado milenar, tem que ter uma sabedoria,
Porque se nós temos o conhecimento das leis que o Criador instituiu, o livro Na Luz da Verdade, que ali se encontra o que um homem precisa, porque esse ensino do livro Na Luz da Verdade não é só para os seres humanos da Terra, é para o universo. Se a pessoa tem esse livro, o livro Na Luz da Verdade, e ela é estudiosa e ela transgride as leis, então para ela a responsabilidade perante essa transgressão é muito maior. Isso na justiça comum dos homens fica bem fácil assim. Daquele que tem um conhecimento e que faz uma premeditação do ato que ele vai cometer. Então a punição para esse é mais séria do que para aquele que cometeu o ato impulsivamente. Se a pessoa tem as informações, as instruções, ela vai construir um karma muito maior se ela transgredir do que os karmas que ela foi adquirindo milenarmente. O cuidado que cada um tem que ter, a gente vai observando assim, que é aquela condição muito importante. Quando a pessoa tem um propósito para realizar uma tarefa numa determinada localidade, pode ser a mesma cidade que a pessoa mora, que pode ser em uma outra cidade, ela adquiriu uma maneira que ela sai do ponto de partida e vai até o ponto de chegada sem interrupção. A base dela é ponto de chegada, porque ela já cometeu algumas observações, algum deslize de achar que poderia fazer alguma coisa intermediário a esses pontos, e ela viu assim que aconteceu muitos imprevistos. Como a pessoa está percebendo a vida, então ela definiu o ponto de saída e o ponto de chegada. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter esse mesmo propósito. Colocar os ensinos na nossa frente. Colocar o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, em primeiro lugar. Para a pessoa fazer uma reflexão de como ela está caminhando. E é muito bom a gente ir observando assim a vida dos familiares, dos pais, dos conhecidos dos pais. Achavam que aquela empresa era o máximo. Colocou aquela empresa em primeiro lugar. Não colocou o terceiro mandamento. Ele saiu daquela empresa, ele não fez falta para aquela empresa. Esses propósitos a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter a responsabilidade do trabalho, mas o propósito dela tem que ser na base do livro Na Luz da Verdade, em cima dos mandamentos. E junto com esses mandamentos nós temos também as leis. Os iguais se atraem e os diferentes se repelem. Isso é físico. Então nós temos que ir observando quem é que nós atraímos, quem é que nós repelimos. Se nós quisermos melhorar dentro de nós, nós temos que fazer esse trabalho. Os ensinos, não adianta a pessoa pegar somente uma parte. Como nós estamos descuidados há milênios, porque a gente vai observando assim a vida dos pais, como eles se encontram, de como eles se encontravam, a vida dos conhecidos, os conceitos que nos colocaram e que a gente toma esses conceitos como se fossem verdadeiros. E a gente vai caminhando assim pela vida. Não vamos fazendo esse trabalho de dentro. Uma ou outra vez, a gente faz uma observação de quando precisa de um auxílio. De quando precisa de um auxílio para a própria pessoa que teve uma diminuição de saúde, encontra-se numa condição de falta de saber para continuar no trabalho, de um filho que teve diminuição de saúde. Então, nesses momentos críticos, a gente vai pedindo auxílio. E como nesses momentos a personalidade não entra, a prepotência, a arrogância não entra, porque dentro da pessoa está um procedimento sério, a pessoa se encontra numa condição que possibilita receber o auxílio. Depois ela vai fazendo aquelas avaliações de como ela resolveu os assuntos. Como eu fiz, como eu fui, como eu resolvi. É assim que nós fazemos. Nós não fazemos uma observação de como nós nos encontrávamos impotentes
e que através dessa impotência os auxílios manifestaram. Depois, quando melhorou, aí eu resolvi. É assim que nós fazemos. Eu fiz. Eu fui. Juízo, salvação, libertação pela palavra sagrada. A responsabilidade é sempre individual. Do jeito que uma pessoa tem um veículo e ela usa esse veículo com ponderação, possibilitando ir e voltar, outro usa o veículo conforme ele quer. Mas muitas vezes ele só vai, não volta, ou muitas vezes ele volta, mas o veículo fica. Nosso corpo, a nossa vida é da mesma maneira. O nosso entendimento é mais sério ainda, porque nós sempre estamos colocando um novo, moldando no velho que já está dentro de nós. Então nós vamos fazendo assim um trabalho para deixar agradável, que é a mesma coisa assim de uma pílula amarga, né? Então coloca-se um pouco de açúcar em volta dela. Então quando a pessoa percebe, o amargo já veio e ela já teve que engolir. Então nós fazemos assim com as partes negras da nossa vida, as partes difíceis, que nós não queremos tirar, porque nós julgamos assim que aquilo que nós temos é muito importante para nós. Mas nós não fazemos o trabalho que os nossos pais pensavam assim e que não teve nenhuma importância aquilo que eles pensavam para outras pessoas e para a vida deles também. Foram num procedimento assim, sem ir avaliando, sem ir refletindo. Todas as pessoas que trabalham na parte externa, assim, na vida, vai fazendo uma observação de como se encontra o caminho que ele está caminhando, de como se encontra as manifestações da natureza. Então ele vai fazendo uma adequação. Na hora do sol forte, como ele pode parar, na hora que vai vir tempestade, como ele pode organizar-se. Então nós não fazemos essa observação que do jeito que é fora é dentro, porque as manifestações do juízo primeiro é dentro da pessoa, surgindo inquietação, e depois vai para dentro da moradia da pessoa, e assim vai para a vida da pessoa, vai para a comunidade. É só observar na questão da segurança física, na comunidade, não é mais só na moradia pessoal, não é só na casa do vizinho, é na comunidade, a segurança física. Isso porque também nós fomos descuidando com os nossos pensamentos. Porque quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que ir observando os seus tipos de pensamentos e observando que a vida da pessoa vem caminhando com os pensamentos que ela teceu num período anterior. É físico. Então, se nós estivéssemos tecendo pensamentos nobres, polidos, coerentes, também na nossa comunidade estaria melhor. Então, aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade, mesmo eles julgando-se impotentes diante das situações que vem apresentando, ele tem que lembrar assim que os seus pensamentos constroem e que ele tem que cultivar pensamentos que possibilitam aqueles que pensam da mesma maneira que ele receber esse tipo de pensamento. Isso é bem interessante, porque numa reunião de família que precisa de uma solução, estão reunidos ali para uma solução, então uma pessoa fala que teve um pensamento, outro daquele grupo fala também que pensou a mesma coisa. Então nós sabemos assim que as ideias vêm para um e vêm para o outro. O jeito que a pessoa pensa, essas maneiras boas, também auxiliam aqueles que se encontram em locais distantes, que sempre cultivaram pensamentos bons. Então, na nossa vida diária é o mesmo procedimento. Como é que a gente pode continuar cultivando pensamentos bons que nos possibilita melhorar-me e melhorar o ambiente em que me encontro, a comunidade a que pertenço? Porque nós sabemos assim que em todos os lugares tem pessoas boas e que essas pessoas boas também cultivam pensamentos bons. Então essa maneira que nós precisamos de ver que nós somos capazes
Então muitas pessoas têm que lembrar assim, mesmo na vida física, encontrando sem capacidade para realizar muitas coisas, temos os pensamentos que possibilitam que outros realizam com a força dos pensamentos que nós geramos. E muitas vezes nós falamos assim, que sofremos por um ou sofremos por um outro. Sempre está relacionado a fios sanguíneos. Mas se nós observarmos assim o sofrimento que Jesus teve, os sofrimentos que o Filho do Homem teve, para trazer os auxílios da luz, nós vemos assim que esse sofrimento que nós temos não é um sofrimento. É uma maneira que temos de querer ser valorizado por aqueles que nos conhecem, de falar assim que nós fazemos muito esforço, do esforço que nós estamos fazendo. Então o meu sofrimento é dessa maneira, é como se eu estivesse querendo ser valorizado, porque sofrimento verdadeiro foi do Filho de Deus e do Filho do Homem, que veio trazer a possibilidade do pequeno número de espíritos humanos que ainda têm possibilidade de serem resgatados, trazer para eles as informações, as instruções, possibilitando que eles voltem para a pátria do Espírito com o saber. Essa é a diferença, voltar para a pátria do Espírito com o saber. Toda época nós temos que lembrarmos assim, que tudo que nós fazemos de uma maneira comum é para que o outro veja. A camisa que eu tenho, eu quero que o outro veja, porque ele não tem uma camisa tão bonita quanto a minha. Aquele passeio que eu realizo, aquele trabalho que o filho deu. Então eu estou querendo ser valorizado de uma maneira assim que eu me coloque numa condição de ser observado e de que eu receba glórias. Mas a glória é a pessoa não ter deixado que tudo isso acontecesse. Quer dizer assim, que se a pessoa estivesse estudando o livro na luz da verdade, não pulando nenhum mandamento, então o que acontece? Nós mudamos a norma do tempo e do espaço, então nós passamos a ver antes aquilo que precisa de ser visto. Naquela direção tem possibilidade de acontecer algo que não é agradável, mudando a direção do jeito de trabalhar, do jeito de pensar, da maneira que precisa de ser melhor. Isso é físico. Então, cada pessoa é que tem que lembrar assim, que todas as coisas que acontecem conosco é de uma maneira espiritual, porque nós colhemos. Nós sabemos assim que se não serve para o espírito voltar para a pátria do espírito, tem aquela importância que fala assim, é na alegria ou na dor. Quer dizer que a pessoa compreendeu como ela se encontrava na alegria, ela muda a maneira de ser. Ela não compreendeu a harmonia que existia, muda o sistema interno. Então a atuação do juízo é assim, mudando na parte interna. Então a pessoa vai ter uma diminuição de saúde e como é uma harmonia, o funcionamento interno dos órgãos, das vísceras, o que acontece com a desarmonia? Vem a dor. A reflexão que nós precisaríamos de ter, que é aquela condição muito importante assim, de ir colocando os ensinos na nossa frente, de ir observando como nós somos, como nós estamos caminhando, isso é físico. Não adianta falar para outra pessoa uma advertência, se a pessoa não assimilou. Então a gente tem que lembrar assim, que cada pessoa tem uma responsabilidade, e a responsabilidade é individual. E qual é o procedimento que a pessoa tem que ter? É colocando o primeiro mandamento, colocando o segundo mandamento, e depois ela tem que fazer a reflexão do caminho que ela está caminhando. Porque se no primeiro mandamento ensina que não terás outros deuses ao meu lado, toda uma referência que precisa de ser feita para terceiro, se o terceiro estivesse fazendo a referência do primeiro mandamento, ele mesmo ia orientar-se.
Então ele mesmo teria essa capacidade de ir percebendo o caminho que ele está caminhando. A gente vai colocando o primeiro mandamento em primeiro lugar e a gente vai observando assim que as outras pessoas são as outras pessoas e que nossos caminhos se cruzaram e durante um tempo estão se cruzando. Mas se a pessoa está desviando, a gente tem que respeitar. A mesma coisa acontece na vida pessoal. A pessoa é que tem que dar o direcionamento, não esperar o sofrimento chegar para que ela possa ter um direcionamento. Porque quando tem um sofrimento, tem também a mudança do ângulo que a pessoa precisa de ver. Isso é físico. Com uma perspectiva melhor, com harmonia, então a pessoa vê diferente e ela tem aquela capacidade assim, porque em todas as coisas que nós fazemos, nós temos que ter também o nosso corpo físico, realização. Se tem a diminuição da saúde, já diminui a capacidade do nosso corpo físico para a realização. Então, voltar para a pátria do espírito é esta a condição. Então, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, sabendo assim que ele é a maneira que precisamos de ter. Quando fala assim, aquele que muito fala, ele pouco sabe, isso vai confirmando quando a pessoa tem o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, porque dentro dela ela muda. Então, quando ela conversa com uma outra pessoa, ela sabe o tanto que ela pode falar, porque um tanto a mais a outra pessoa não tem a capacidade de assimilar. Fica bem fácil assim da gente observar nas crianças. A criança tem uma determinada idade, ela faz uma pergunta. Então ela só quer aquela resposta. O adulto quer dar mais explicação, quando ele percebe, a criança já está com o olhar em outra coisa, já está fazendo outra coisa. A capacidade da criança de assimilar aquelas informações que o adulto queria dar a ela é além da capacidade da criança. Nós também, quando fala que aquele que muito sabe pouco fala, é justamente isto. Com a capacidade que ele foi desenvolvendo estudando o livro Na Luz da Verdade, ele vai vendo que não adianta falar mais para aquela pessoa. Aquela pessoa não tem capacidade para assimilar mais informações. Cada pessoa é que tem que ir observando como ela quer para ela mesma. Para voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o saber. Ela é que tem que desenvolver a condição de ter o saber. Porque uma informação só dá certo quando a pessoa assimila a maneira que está sendo ensinada. Porque senão fica uma coisa linear. E uma informação não é de uma maneira linear, ela é de uma forma de espiral, porque ela vai atender a todas as compreensões. Nós temos que lembrarmos da pureza que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Nós temos que lembrarmos que, com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa passa a ser mais qualificada e, consequentemente, ela passa a ser mais responsabilizada. Um ato cometido com o conhecimento do saber é muito mais sério do que um ato daquele que não teve o conhecimento do saber. Quando muitas pessoas falam assim que a vida apresenta dificultosa, apresenta porque a pessoa também não vem aprimorando nos estudos. Então as dificuldades que a vida apresenta é justamente por isso. A pessoa está construindo karma novo em cima de karmas antigos. Cada pessoa é responsável por ela mesma. Para voltarmos para a pátria do espírito, tem que preencher todas as partes escuras do seu cérebro. Tem que lembrar que os conceitos que nós recebemos dos nossos pais, esses conceitos não estão corretos. Porque se estivessem corretos, a Terra estaria melhor. Então cada pessoa tem que lembrar qual é o procedimento que ela tem que continuar fazendo. Então aquele ensino muito importante assim, que a pessoa fala assim que ela precisa de receber os auxílios. Para recebermos os auxílios, nós temos que ter tido um conhecimento das leis.
Se nós não tivermos o conhecimento das leis, nós não sabemos em que porta vamos bater e o que vamos pedir. Porque se nós estamos precisando de alguma coisa, nós tivemos um comportamento, e esse comportamento pode ter sido ocasionado por terceiros, mas pode ter sido de nosso descuido. Se nós descuidamos, então a responsabilidade é nossa. E depois, como é que a pessoa vai fazer um pedido? Então, os pedidos são sempre nesta condição de cada um, e vendo como ele precisa de ser para melhorar-se, para poder voltar para a pátria do Espírito. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, tem uma coisa muito importante assim que cada um vai percebendo. Se a pessoa se encontra com uma situação dentro dela que ela precisa de ter uma solução, ou que ela se encontra num processo de agitação, de insegurança, à medida em que ela vai estudando o livro Na Luz da Verdade, vai apresentando um equilíbrio e ela vai acalmando-se. Esse livro nos possibilita elevarmos, porque aquilo que nós sentíamos no período anterior, no instante recente, era num determinado nível. Com a mudança de nível através dos ensinos, a pessoa elevou-se. Nessa elevação, aquilo que se encontrava aqui ficou, mas ela se encontra numa condição que tudo aquilo foi superado. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, se ela consegue elevar-se às dificuldades que se encontravam no plano anterior, do nível em que ela se encontrava, aquelas limitações se encontram lá ainda. No caso de doença, fica bem fácil de observar. A pessoa ficou sabendo que tem uma determinada doença e aquela doença traz muitas consequências. Dentro dela, ela tem uma mudança que quer mudar aquilo e ela consegue. Então, a doença não espalhou. Ela continua ali ou menor ainda do que estava. O que aconteceu? A pessoa elevou-se. Então, cada pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ir melhorando, porque em alguns casos, quando uma ou outra pessoa tem uma doença que fica muito preocupada com aquela doença e ela muda a maneira de ser, então aquela doença fica parada. 20 anos depois, ela voltou a ser como ela era anteriormente. A doença volta. O nosso nível tem que encontrar naquela condição bem importante assim, daquele funcionário que saiu, mas aquela empresa, como ela tem as responsabilidades dela, então aquela empresa continua trabalhando. Então aquele funcionário que saiu já foi outro para o seu lugar e a empresa não tem como lembrar daquele que saiu. Mudar de nível é esta condição bem importante, de elevarmos, de ir melhorando, de compreender direito os ensinos. Os nossos pensamentos, eles são muito fortes. Então, mesmo julgando o impotente, a pessoa tem que cultivar pensamentos que constroem, pensamentos que harmonizam, que traz paz, que traz alegria. É da responsabilidade individual cada um ter um comportamento que possibilita ele voltar para a pátria do Espírito. Porque, independente de cada ser humano, o juízo continua manifestando, que é o caso de cada um de nós, manifestando na nossa vida interna, manifestando na nossa moradia, manifestando na nossa comunidade, manifestando em todos os povos. Para a pessoa ter uma maneira boa de viver, uma maneira boa que dá a ela aquela tranquilidade, é conhecendo o livro Na Luz da Verdade.